Olá, pessoal de Planaltina de Goiás, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Dantas, eu sou o agente local de inovação da região de vocês e também pertenço ao Sebrae Goiás no que diz respeito ao entorno do DF e o Nordeste aqui do Goiás. Então a gente vai de Cristalina até Posse, lá em cima. E o objetivo da nossa palestra de hoje é falar um pouco sobre produtividade e indicadores eh, sobre produtividade e os indicadores de desempenho. Eu vou dar início aqui com essa tela que eu vou colocar para todo mundo ver. Olha só. E por que a gente vai falar novamente sobre produtividade e esses indicadores? Porque nós vamos medir a produtividade através de indicadores de desempenho aí na sua empresa. Então, o que que vem a ser a produtividade, né? É isso que a gente vai responder no nosso primeiro bloco. Em seguida, a gente vai falar da importância da avaliação de desempenho, né? O porquê de avaliar? Por que a gente tem que ter dados dos meses passados? Por que saber como foi o mesmo período do ano passado? É por uma questão de sazonalidade, né, principalmente, para a gente saber como que se comporta as várias épocas do ano, relacionados aí, eu diria, às férias escolares, metade do ano, neste caso que a gente viveu agora, política, enfim. Então, isso a gente precisa estudar para a gente saber, né? E como é que a gente estuda isso? Identificando esses itens, sabendo da importância para esses indicadores. E por último, a gente vai falar sobre o indicador que a gente vai acompanhar, que é o indicador de produtividade, que é quanto uma pessoa produz aí na sua empresa, né? Vamos lá. Inicialmente, falando sobre produtividade, eu trago as palavras do nosso incrível Paul Krugman. Ele é um administrador, economista americano, ele tem 69 anos agora, fiz uma breve pesquisa, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2008. Por quê? Porque ele sai dessa ideia de modelo exclusivamente de produzir por volume, fazer, 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 e começa a perceber que existe uma necessidade de avaliar a capacidade de agregar valor que um trabalhador, um colaborador, um, um empresário, um empreendedor tem de agregar valor ao serviço que ele oferece, né? Mas, novamente, aqui para a gente, agora como exemplo, tá bom? O que, que é essa produtividade? Ó, deixa eu tirar a minha carinha daqui. O que, que acontece? Quem quiser parar o vídeo aqui para poder acompanhar o exemplo, dá certo, tá? Só parar o vídeo, mas dando continuidade, eu vou explicar para vocês de maneira objetiva aqui, né, com um exemplo, o que, que é a produtividade. Ó, imagina que essa moça aqui tem uma loja de sapato, ela faz sapato, tá vendo? Ela faz sapato de R$ 70, fechado? Ela faz um sapato por dia. Portanto, em 10 dias, ela vai ter aí 10 pares de sapato para vender, né? Pensa, um por dia, 10 em 10 dias. O faturamento possível dela é de R$ 700. Vocês veem, porque um sapato só é 70. Só que ela tem um concorrente, trabalha ali perto dela, ele vende sapato muito mais desenhado, muito mais confortável, feito com materiais muito específicos, e ele custa, ao invés de 70, R$ 700. Nós estamos aqui diante de um valor muito diferente, né, de produtos que têm a mesma utilidade, mas que são muito diferentes. Né, porque um é mais trabalhado que o outro, possui peças mais caras, acho que é isso, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, para a gente calcular a produtividade. Um dia eu faço um sapato, né? Então, em 10 dias eu vou ter 10 sapatos. E em 10 dias eu vou conseguir faturar, possivelmente, se eu vender todos, 700. A mesma coisa não acontece do lado de cá. Aqui eu só consigo produzir um a cada 3 dias, né? Então eu vou ter 3 sapatos em 10 dias. Entretanto, quando eu vendê-los, o faturamento de 3 sapatos será de R$ 2.100. 3 vezes o faturamento da venda de 10 sapatos. E o que, que é que mudou? Mudou que a pessoa que fez esse sapato mais caro aqui, em alguma coisa ela inovou, seja no material, seja no formato de produzir, seja no público específico para vender. Enfim, a gente tem que saber aqui que produtividade significa capacidade de gerar valor no nosso produto. Seja por meio de criatividade, vou dar um exemplo aqui que poderia caber para a nossa querida Daiane, lá da Lamu Cakes, também para o Sandro, lá da Nayara Sobral. Faz todo sentido na semana do Flamengo campeão, a gente fazer um bolo do Flamengo para vender, porque ele vai vender, ele é algo que faz muito sentido naquele momento. Mas um bolo do Flamengo fora dessa data não faz nenhum sentido. Então a produtividade ela é medida por meio de indicadores de desempenho. Neste caso que eu dei aqui agora, o exemplo do bolo do Flamengo, qual que é o indicador? O campeão do futebol, para que a gente consiga
mensurar a capacidade daquilo gerar valor. Porque não faz nenhum sentido, aleatoriamente, você confeitar um bolo, né, com o logo do Flamengo, de maneira despretensiosa, né? Esse bolo vai custar menos do que os outros, provavelmente, se ele ficar muito tempo na prateleira, por exemplo. Dando continuidade aqui, para a gente saber, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, o que, que a gente precisa? A gente precisa medir, a gente precisa ter dados, a gente precisa de indicadores. E o que é tudo isso? É o caderninho que a gente anota lá o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, é o extrato do banco que a gente sabe quanto está entrando, quanto está saindo. Tudo isso é dado. O importante e o essencial é a gente saber interpretar esses dados na forma mais adequada para o nosso negócio continuar bem, né? E, neste caso, melhorar. Daqui a pouco tem um slide em que eu falo um pouco sobre como que a gente deve avaliar essa análise do nosso desempenho. Dando seguimento aqui, nós vamos para o bloco 2 agora, para falar da importância da avaliação de desempenho. Por que é importante avaliar o nosso desempenho enquanto empresário e empreendedor? Né, o desempenho da nossa empresa, o desempenho dos nossos colaboradores, do nosso contador. Por que é importante a gente mensurar tudo isso? Para a gente ter mais facilidade de tomar decisão. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? E aí a gente dá continuidade aqui na nossa palestra. Assim que eu conseguir fazer essa pausa estratégica aqui. Retornando aqui, nós vamos falar sobre a importância da avaliação de desempenho dos indicadores e qual a necessidade de a gente falar dessa importância dos indicadores. Por quê? Porque quando a gente consegue medir, a gente entende. E que quando a gente entende, a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente pode. A gente pode tomar decisão. Conheço meus números. Nossa, vou apertar, mas vou trocar esse equipamento aqui sim. Sabe por quê? Porque eu conheço os números, eu conheço a capacidade da minha empresa. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso com base em dados, é muito mais interessante, né? E esses dados é o que a gente analisa e tem como consequência a gente consegue contar ali, mensurar a produtividade, né, do nosso negócio. Por que a gente tem que medir ou avaliar? É para a gente poder comparar resultados e metas. Quais foram as metas que a gente estabeleceu quando resolveu fazer a compra de 10 mil lá para o estoque? O que eu queria fazer com aquilo? Eu queria jogar uma margem por cima, ganhar tanto para poder gastar, tirar, vender, reinvestir. Né? Isso tudo aí é o que a gente pretende fazer. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa ela é do tamanho de um leão, do tamanho de um tigre. Quando a gente faz a análise dos dados, observa o final do mês, pega o caderninho, bate com as contas, qual que é a realidade? Tigre virou gato. Vixe! Então é para isso que a gente tem que medir e avaliar. Para a gente identificar os problemas. Quando a gente identifica os problemas, a gente consegue trazer as causas dos problemas. Quando a gente tem as causas do problema, o que a gente faz? Corta a causa do problema. Não é isso? E também coletar subsídio para ação corretiva. Ou seja, coletar informações, coletar armas para poder lutar contra aqueles resultados que não atingiram a nossa expectativa. Então, deixa eu mudar aqui minha posição. O que são os indicadores de desempenho? O que são eles? Eles são formas quantificáveis, 1, 2, 3, 4, de representação do desempenho da sua empresa. Então, como é que a sua empresa está neste momento? O que é a empresa? É o ganha-pão da gente. É o ganha-pão da gente. Como é que está a nossa vida agora, portanto? Né? Como é que está o nosso ganha-pão nesse momento? Né? Como é que está a capacidade de ganho futuro? Como que está o passivo, se eu devo? Como que está? A gente tem que mensurar todas essas coisas de forma concreta. E é por isso que a gente tem que fazer a análise desses indicadores de desempenho. E para quê? Para a gente utilizar ele para acompanhar os resultados obtidos, saber se a empresa está crescendo, se a empresa está diminuindo, se ela está perdendo valor, né? Se a gente, de alguma forma, está desconsiderando que a empresa está indo para o buraco e ninguém está vendo, né? Quando é que vai parar isso? Então, isso a gente consegue ver e acompanhar com base nesses resultados que a gente vai acumulando no decorrer das atividades, né? E para que serve também os indicadores de desempenho? Para coletar subsídio, né? Para coletar informações, para que a gente consiga tomar decisão sobre o nosso negócio. E também para que serve os indicadores de desempenho? Para comunicar desempenhos desejados. Então, assim, olha, querida equipe, eu preciso que a gente faça aqui, ó,
tantos este mês. Olha, a gente tem que vender isso aqui, eu preciso que você se esforce na venda. Então, por que você sabe disso? É muito além de você querer ganhar mais, né? Sobre o seu ponto de vista de quanto mais eu vendo, mais eu ganho. É, sobretudo, alinhar os desejos e os resultados, né? Tanto seus como da equipe, que se vende mais, por exemplo, pode ser reconhecida, entre outros, né? O que a gente é preciso conhecer sobre os indicadores de desempenho? Ele traz informações relacionadas ao que eu falei agora há pouco, que é como que a empresa está em relação aos seus aspectos que mais impactam no seu desempenho. Então, quando você consegue medir uma problemática muito específica no seu negócio, você consegue definir o quanto que aquele problema está te prejudicando no critério de desempenho. Imagina que você descobre, por exemplo, que tem alguém trabalhando contra você dentro da sua própria loja quando você faz uma análise de números. Você consegue perceber que o desempenho está prejudicado não pela ausência de trabalho, mas pelo boicote. Isso acontece, a gente sabe. Mas como a gente não tem esse foco aqui, né? O nosso objetivo é entender onde que se encontram as nossas principais dificuldades, né, e os gargalos da empresa. E nesse ponto eu poderia falar, por exemplo, da necessidade de planejamento estratégico, o desenho financeiro, os fluxos, as fichas técnicas que a gente precisa desenhar aí nos mais diversos negócios que eu atendo na cidade de Planaltina de Goiás. E os indicadores de desempenho, a gente tem que conhecer eles para que a gente caminhe numa direção melhor, um desempenho melhor. Isto é, consiga ganhar o mesmo tanto ou aprender a ganhar mais sem necessariamente se desgastar muito mais do que você já faz, né? De forma que, ao enxugar a sua operação e ter acesso à sua gestão, você consegue tomar decisões, fazer planejamentos com mais dias, imagina. Olha só. Então vamos refletir aqui agora, tá bom? Eu preciso que você aí pense, com base no seu negócio, quais são os aspectos que mais impactam no desempenho aí da sua empresa, né? Quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da minha empresa? Conhecendo vocês individualmente, eu já tracei um pouco dessas questões e a gente fez isso na etapa número 2. Nós vamos falar novamente desses assuntos na etapa número 5, em que a gente se encontra presencialmente, faz uma reunião e desenha quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder trazer mais produtividade para o dia a dia de vocês. Então vamos lá, pessoal. Quais aí são os aspectos que mais impactam no desempenho da sua empresa? É o pessoal? É o estoque? É as contas que você não sabe onde estão? É o caderninho que mistura a conta de casa com a conta da empresa? Essas coisas. E quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Por onde mais você poderia crescer? O que mais você poderia fazer? Posso dar um exemplo aqui do meu querido amigo Fernando, da Casa do Criador. Ele meio que já aprendeu a data de vender passarinho, assim. Então não adianta ter passarinho sempre, porque ele precisa comer, né? Hoje ele é 30, amanhã ele é 29 o preço dele, porque ele já comeu R$ 1 lá do seu estoque. Né? Então é nessa grandeza que a gente pensa na identificação de gargalos, né? Na possibilidade de ganhos. Então ficam essas duas perguntas, né? Quais são os maiores gargalos e quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da sua empresa. É sobre isso que a gente vai falar pessoalmente nos nossos próximos encontros. E quais indicadores a gente deve acompanhar? Aí a gente primeiro precisa traçar a meta. Qual vai ser a meta que eu preciso estabelecer? Qual vai ser a meta que eu vou resolver seguir? Qual vai ser a meta a qual vou me dedicar para o crescimento do meu negócio? Para que então a gente desenhe, trace quais são os indicadores que eu devo acompanhar. Então, por exemplo, no caso de uma confeitaria, como é o caso dos meus queridos amigos da Lamour Cake, a Dayana e também o pessoal da Nayara Sobral, né, o Sandro, a Nayara, a gente tem que fazer um desenho muito breve, muito rápido e específico das nossas fichas técnicas, porque os preços dos produtos oscilam muito. Só que você não pode ficar mudando o preço do seu bolo toda hora, porque senão você provoca uma dúvida no seu cliente, né? Então as fichas técnicas têm que ser, neste caso aqui, o indicador a ser o principal indicador a ser acompanhado. No caso dos meus colegas de agropecuária, principalmente, né, um dos principais indicadores que a gente tem que levar em consideração é o planejamento do fluxo de estoque, porque normalmente
A gente precisa comprar muitas rações, imagina que você precisa comprar um tanto de pacote de ração, deixa lá no estoque, e como a gente sabe, estoque parado, dinheiro parado, né? Mas é necessário, porque os acordos, eles funcionam nesse formato. Então, esses são os indicadores que a gente tem que observar. Além deles, a gente tem que associar, principalmente, a nossa vida pessoal, porque muitas vezes a gente utiliza da empresa para fazer a nossa manutenção diária, né? O que é normal, o que é comum, afinal de contas, o nosso negócio é o nosso mantenedor principal. E aí, eu trago aqui mais uma frase de impacto do nosso querido Peter Drucker, não é o mesmo lá do começo, do ganhador do Prêmio Nobel, aquele lá é o Paul Krugman. O que acontece? Ele diz o seguinte, que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, eu posso medir a quantidade de medicamentos que eu vendo na minha farmácia em tal horário, para que eu seja sagaz em mudar a minha vitrine no horário certo. Nossa, mas vou mudar a vitrine todo dia? Depende se você tiver uma análise de desempenho que traga para você uma informação de que a produtividade aumentou, faz todo sentido, entendeu? Então, tudo isso é o que a gente tem que analisar durante o nosso processo de consultoria aqui e o nosso processo de produtividade dentro do programa Ali, tá bom? Continuando, aqui a gente tem um passo a passo, né, uma descrição numeral, em etapas de como que é que faz a gestão, né? Como é que faz a administração, né, do desempenho empresarial? Como que a gente faz? Como é que eu vou começar a fazer tudo isso? O que vocês têm que pensar? Depois que a gente respondeu aquelas duas primeiras perguntas lá, né? Quais são os principais impactos e quais são os gargalos da sua empresa, a gente tem que definir os indicadores de desempenho, né? E quais são as suas metas. Ó, eu vou utilizar como fator principal de desempenho o meu faturamento. Pronto. Quanto que eu ganho por mês para eu definir as minhas metas? Já que, vou trazer nos próximos slides aqui uns exemplos em que a gente consegue separar despesa fixa de despesa corrente, já que, com base no faturamento, eu sei quanto posso investir. Pode ser, né? Cada um tem a sua métrica. Número 2 aqui, ó, depois que a gente define os indicadores e as suas metas, a gente vem fazer o monitoramento dos resultados. Por quê? A gente tem que analisar mesmo, mês a mês, semana a semana. O que está acontecendo? Será que a publicidade que eu fiz essa semana deu impacto? Como que a gente sabe disso? É com análise financeira. A gente vê ali, vendeu mais, não vendeu mais. Entrou mais dinheiro, não entrou mais dinheiro. A propaganda que eu fiz, ela tem sentido com os produtos que mais foram vendidos? Porque senão tem uma ausência de nexo, né? Entre a propaganda e o produto vendido. Então, a gente tem que fazer análise disso. Exatamente essa aqui, esse que é o propósito aqui do número 2, aqui dentro da gestão do desempenho. Depois que a gente faz a análise, depois que a gente faz o monitoramento desses dados, coleta desses dados, né? E uma etapa que acontece junto, coleta de dados, análise de resultados, ela acontece ao mesmo tempo, porque todos os dias é possível fechar o caixa, todos os dias é possível verificar a quantidade de produtos que foram vendidos, a quantidade de produtos que chegaram, ou que foram comprados, a quantidade de notas fiscais emitidas, entre outros. E aí, com base na análise desses resultados, a gente consegue aqui no número 4 comunicar os resultados às nossas equipes. E aí utilizar isso como fator motivacional, por exemplo, ou como necessidade de bronca, ou como estabelecer quais são as novas métricas que a gente vai utilizar para poder continuar fazendo a análise do desempenho, calculando a produtividade da nossa empresa. E, no fim, a gente faz aqui o desenvolvimento das ações necessárias. Uma etapa que a gente vai desenvolver pessoalmente, vou falar disso novamente, nós vamos nos encontrar para que a gente consiga desenvolver as ações necessárias com base nos problemas que a gente identificar aí na sua empresa, contando que eu já fiz uma análise prévia naquele primeiro encontro que a gente fez. Tá certo? Agora, dentro da análise dos resultados, dos indicadores, a gente tem que levar em consideração se eles estão sendo analisados positivamente. Nossa, eu estou conseguindo alcançar todas as minhas metas. Eu estou sempre à frente, avante, avante, né? Então, o que acontece? A situação que foi analisada, ela não tem uma necessidade de identificação de problema. Ela, na verdade, precisa passar por um processo de reformulação e melhora, né? Então, essa que é a intenção de analisar um resultado, ter o resultado positivo dessa análise. A gente tem a sensação de que pode melhorar, né? Mas e quando acontece o contrário? Quando a gente tem uma análise negativa, quando a gente percebe que o nosso tigre virou gato, né? O que a gente tem que fazer? Nós temos que voltar aqui, ó,
para essas etapas e identificar onde que a gente consegue melhorar os processos da nossa atual análise de dados para poder positivamente atingir, né, as nossas metas, né, que foram traçadas ali no momento de planejamento. E aí, a gente precisa identificar os problemas. Como que identifica um problema? Vamos lá. Um problema é uma coisa que você não consegue resolver ali, né? Que ela não é, né? Você está só se acumulando, né? Ou seja, é uma coisa cujo resultado é diferente do resultado desejado. Você deseja um resultado, não alcança. É um problema, né? E quais são as causas dos problemas? Putz, são as razões que fazem com que esse resultado seja diferente. Você está buscando uma coisa, você tem uma meta, você quer, você trabalha, você batalha, mas aí você percebe que o resultado está diferente. Está percebendo que o tigre virou gato. Como é que faz? Né? A gente tem que, dentro do processo de identificação de problema, existe uma métrica, que é a métrica dos 5 porquês, em que você consegue, perguntando 5 porquês para o seu problema, entender por que ele está acontecendo. Olha, aqui nessa tela a gente tem um exemplo de insatisfação do cliente, relacionado a um cliente que não recebeu um produto. E aí a primeira pergunta foi, por que o cliente está insatisfeito? Porque o produto não chegou no prazo determinado. Putz, isso aí gera indignação absurda. A gente, quando aguarda fornecedor e o fornecedor não vem, a gente fica louco. Por que a gente fica louco? Porque o fornecedor não veio. Olha só que interessante. E por que ele não veio? Né? Por que o cliente está insatisfeito? Porque o tempo de produção excedeu o estimado, ou seja, atrasou. E por que atrasou? Ó, número 3 aqui, porque a ordem de serviço não chegou. Número 4 agora, por que a ordem de serviço não chegou? Como assim? Como assim? Ah, porque a equipe está sobrecarregada? Nossa, estava todo mundo na rua, meu Deus. Mas e por que está todo mundo sobrecarregado? Porque não houve, para finalizar aqui, ó, um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, portanto, a gente tem a raiz do problema. Qual é o indicador que a gente vai medir aqui? O detalhamento, a necessidade de detalhamento do planejamento de dispersão, né, dos produtos aqui. Nesse caso, que a gente não consegue ter ao certo qual é o problema, mas a gente consegue acessar a raiz do problema. E é lá que a gente tem que mexer. E normalmente somos nós, empresários, nós, empreendedores, os responsáveis por esses pequenos, por essas raízes de problema, né? E o desencadeamento disso provoca na nossa empresa alguns desconfortos. Mas é possível, por meio da análise de produtividade, que é aquilo que a gente vai fazer durante esse nosso processo. O meu programa chama-se ALI, né? O Agente Local de Inovação, e eu sou do programa Produtividade. Então, esse é o meu foco. O meu foco é entender as problemáticas e medir as soluções, né, com base no tempo. Acredito que a gente agora, antes de finalizar o ano, já vai ter uma mensuração aí mínima dos seus negócios com base na identificação de problemas e nessa necessidade de medir a produtividade. Tá certo? Pessoal, agora, para a gente finalizar, eu vou aqui para o bloco 3, vou fazer um corte aqui, e eu continuo daqui um segundinho. Pessoal, e o que é que a gente vai medir? Qual é o indicador que a gente vai acompanhar dentro do programa Ali Produtividade? Vai ser a produtividade de trabalho. E o que é a produtividade de trabalho? É o faturamento bruto, ó, é quanto entra na sua empresa, todo mundo que deixa dinheiro lá, tudo que entra, menos os custos variáveis. Putz, Antônio, o que são os custos variáveis? A gente já vai ver na próxima tela, tá bom? E nós vamos pegar esse valor de faturamento, retirar o valor do custo, né, para a gente ter ali o lucro bruto e dividir pela quantidade de pessoas que trabalham na sua empresa. Para a gente entender o valor da produtividade por pessoa. Imagina que você chega num valor de produtividade de aproximadamente R$ 2.000. Pensou? Essa conta aqui, ela dá um resultado aproximadamente R$ 2.000. Sendo que você paga de salário, e eu vou considerar um salário mínimo, R$ 1.200 de salário mínimo. Você só tem uma margem de 800 com base no tanto de dinheiro que entra para poder fazer todas as outras coisas. Eu estou falando de todas as despesas variáveis, né? Aluguel, luz, internet, contador. Vamos lá aqui, então, entender quais são, como que a gente calcula o faturamento bruto. Ó, vamos lá. Faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês. Ou seja, o faturamento total do período. Este exemplo aqui, ele trouxe um fator mensal, e é um número ótimo. Normalmente, a maioria das vezes a gente vê os empresários trabalharem com o mês, né? De 1 a 30, de 1 a 31. E aí representa tudo que você vendeu, todos os serviços que você fez. Imagina uma barbearia.
A barbearia faz, o barbeiro corta o cabelo da gente, faz a barba da gente, paga. É serviço, né? Imagina agora uma agropecuária. Você vai lá e compra um pacote de ração. Você leva o pacote de ração, mas o cliente deixa lá o dinheiro, né? Tudo isso aí, ó, produto ou serviço, tem que entrar dentro do faturamento. E a gente utiliza a unidade de medida em reais, né? Quantos reais você faturou aí nesse período, né? Nesse período deste mês? E aí a gente tem que levar em consideração, lógico, os custos variáveis, né? O que eles são, né? Eles variam de acordo, os custos ou as despesas que variam de acordo. Recapitulando, os custos variáveis, eles são aquelas despesas e custos que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Se os valores, né, os custos variáveis, eles dependem diretamente do volume de venda efetivado por um período. Imagina que isso quer dizer. Pensa aí num pet shop. Quanto mais animaizinhos, né, quanto mais cachorrinhos eu atender no banho e tosa, mais água, mais energia elétrica eu vou gastar. Portanto, a água e energia elétrica tem que ser considerado custo variável para um pet shop. Mas o mesmo não vai acontecer para uma agropecuária. Água e luz numa agropecuária é o mesmo valor todos os meses. Por quê? Porque trabalha-se de 8 às 18, liga-se as mesmas lâmpadas, liga-se os mesmos computadores. Se vender mais ou menos no faturamento, né, a gente não consegue identificar aí uma necessidade de ter aumentado o valor da luz, não. Porque o horário de funcionamento não está fora do que já era, diferente lá do cachorro. Né? Quanto mais cachorro, mais água, mais energia. Então é isso que a gente tem que levar em consideração para calcular os nossos custos variáveis. Não é colocar na internet quais são os custos variáveis. Depende. A gente tem que fazer uma análise sucinta do negócio. Tá bom? Quem tiver interesse, esse material posso disponibilizá-lo, mas todas as vezes em que a gente está falando aqui nessa tela, por exemplo, você pode pausar o vídeo, pegar a tela, tá bom? E dar seguimento no que você tiver mais interesse. Olha só. E aí, como é que a gente faz isso dentro do conceito consultoria? Né? Nós calculamos, antes de mais nada, todo o custo variável da sua empresa, já que nós estamos calculando produtividade, é preciso levantar os custos variáveis. E aí eu estou falando de embalagens, taxas de cartão de crédito, poucas pessoas levam em consideração, mas toda venda que você faz, o cartão pega mais ou menos de 1,5% a 2,9% do valor da venda, né? Especialmente quando você precisa antecipar compras no crédito. Isso tem que ser levado em consideração dentro do seu custo variável. Imagina que você vende parcelado e antecipar tudo custa muito caro. Né? Entre outros, a gente está falando aqui das matérias-primas, dos insumos, da aquisição de produtos, dos impostos. Na tela seguinte, a gente vai fazer o levantamento de custos fixos, né? Aqui tem uma tabela super completa. Óbvio que nem todo mundo tem esses mesmos custos, mas aluguel, condomínio nem, não é para todo mundo, IPTU, todo mundo tem que pagar, tem os salários pessoal, tem os encargos, internet. Esses custos fixos, eles precisam ser estudados para a gente entender se eles são fixos mesmos ou se eles são ali parte dos custos variáveis. Né? Neste exemplo que eu dei do pet shop e da agropecuária, a gente consegue ver que a conta de água e de luz ela tem uma variação aí. Ela pode ser variável ou pode ser fixa, conforme a área de atuação. Depois que a gente fizer o levantamento desses dados, a gente vai realizar essa conta aqui, ó, né? Para a gente entender quanto que está a produtividade das suas empresas, aqui com base, né, dividido pelo número de pessoas ocupadas. E quem é essa galera ocupada? Ah, eu não tenho funcionário. Ó, mas se o seu familiar te ajuda lá mais uma vez por semana, ele tem que ser considerado uma pessoa ocupada, tá bom? Se você tem pessoas de licença de até 15 dias, ela faz parte do quadro ainda, entre outros, tá bom? Mas aí, ó, tem o pessoal que não inclui, que são os estagiários, os menores aprendizes, os terceirizados. Portanto, a galera da entrega, se eles não são efetivados, né, pela sua empresa, eles na realidade não contam como pessoas ocupadas, né, já que teoricamente, sob essa ótica, não fazem venda, não fazem produtos, né, não realizam produtos, entre outros. E para finalizar, mais uma vez, eu boto aqui na tela que eu sou o agente local de inovação com foco em produtividade. Nós somos uma equipe atualmente aqui na minha regional, que é em torno do DF e Nordeste do Goiás, em 7, e está tendo novas inscrições. Daqui a pouco a gente vai estar novamente atuando plenamente aí em Planaltina, com mais tempo, disposição. De repente a gente consegue levar o Sebrae para aí de novo.
Pessoal, eu agradeço esse tempo que a gente passou aqui junto. É muito importante para mim, em todas as fases desse projeto, poder levar informação e conhecimento para vocês. E eu espero que tenham gostado. Tá certo? Muito obrigado e até breve.